Bom dia a todos, estamos mais uma vez aqui no mais um capítulo do Bemol Talks. Essa é uma série que está iniciando hoje, exatamente nós vamos aprofundar um assunto que está tomando proporções bem amplas. Não estou falando de IA por enquanto, estou falando de cibersegurança. O tema cibersegurança hoje ele vem cada vez mais aumentando, junto obviamente com o IA e com outros pontos. E a nossa temática de hoje é iniciar uma série de conversações com ilustres convidados exatamente sobre o assunto cibersegurança, andando em paralelo, obviamente, em todas as outras temáticas. Hoje nós temos aqui o França, ele daqui a pouco vai se apresentar melhor. Meu nome é Fábio Luz, sou o responsável por cibersegurança aqui dentro da Bemol. Vou ter a honra de conduzir esse primeiro bate-papo sobre o assunto. Óbvio, nós não teremos um tema específico, nós iremos conversar sobre cibersegurança como um todo e a gente vai abordar vários temas, mas não percam os próximos, que os próximos serão mais direcionados e mais dedicados. Então, França, por favor, se apresente para o pessoal de casa. Olá a todos, meu nome é França Bandeira, sou diretor de tecnologia da empresa e também está na minha diretoria o e-commerce, o marketplace e inovação. É um prazer estar aqui, é um assunto que é de interesse de todo mundo, todas as organizações, todas as pessoas, melhor dizendo, o tema cibersegurança. E sim, vamos encaixar aqui inteligência artificial nesse tema, porque é uma conversa que não pode deixar de ser falado, porque é uma revolução realmente que está aqui para ajudar todo mundo a ser mais produtivo, a ser mais inteligente e usar mais recursos de tecnologia a nosso favor. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado, Fábio, pela introdução, obrigado a todos aqui. E vamos seguir. Perfeito, então. França, eu gosto sempre de começar pelo princípio, né? Parece redundante, mas às vezes a gente precisa fazer isso até pelo tipo de entendimento que todo mundo tem. Na tua ótica, hoje a temática segurança da informação e cibersegurança são a mesma coisa? Estão apartadas? São diferentes? O que é que você entende por esses dois temas? Entendo que tem uma diferença, parece ser sutil. O tema de segurança da informação, na minha cabeça, tem a ver com os protocolos de segurança que a organização tem com os seus dados, com as suas informações. Isso envolve todo um ecossistema de pessoas, processos, tecnologia, envolve tudo nesse contexto de salvaguardar as informações da organização. Cibersegurança é mais abrangente, envolve a segurança cibernética, se pode ser redundante no comentário, mas a segurança de tudo, o que envolve a minha vida como pessoa dentro da organização que eu trabalho, mas não só isso, a minha vida como pessoa na minha casa, no meu dia a dia, no meu automóvel, no meu smartphone, essa relação geral da segurança, da cibersegurança nesse caso aqui, essa na minha cabeça são as diferenças que pode ser sutil, mas ela é bem mais abrangente. Entendo. Então, a gente trazer a tecnologia hoje, como ela faz parte do nosso dia a dia, acaba que a necessidade de você ter a preocupação em cibersegurança, que é proteger essa tecnologia dentro da nossa vida, é basicamente uma parte primordial. É um conceito bem legal. E aí é que eu puxo. Hoje, o empresário moderno, o diretor moderno, quem faz parte do processo de decisão estratégica de uma empresa, tem que levar em consideração ou ainda precisa ser convencido que isso é importante? Eu acho que se ele precisa ser convencido, ele está no posto errado, na sua diretriz profissional e na sua jornada de carreira. Não dá para separar isso mais da nossa vida. Então, qualquer executivo, não só executivo da alta gestão, mas qualquer gestor, no seu dia a dia, trabalhando com pessoas, trabalhando em uma organização que tem necessidade de proteção de dados, de informações relevantes e sigilosas, qualquer pessoa precisa ter isso enraizado no seu dia a dia, na sua consciência, portanto no seu trabalho, na sua vida pessoal, inclusive. Se um diretor precisa ser convencido de que isso é importante, certamente ele está no cargo errado. Entendi. Você mencionou uma coisa interessante que soa estranho quando a gente fala de cibersegurança. A gente fala de cibersegurança e começa a vir computador, tela, programa, firewall, software, mas você falou pessoas. Importância das pessoas no processo de cyber. A importância de pessoas é fundamental, especialmente porque costuma-se dizer que as pessoas nesse
nesse ecossistema, vamos dizer assim, é o elo mais fraco. Na verdade, eu gosto mais de dizer que é o elo mais importante a ser fortalecido, porque tecnologia, muito bem, existem técnicas, existem diversos artifícios tecnológicos para você conseguir quebrar a segurança. Mas a preocupação que se tem de fortalecer as pessoas vem porque é por meio das pessoas que se consegue, vamos dizer assim, quebrar a tecnologia mais dura, que eu diria, a tecnologia do hardware, das técnicas de força bruta para acessar as coisas, são as pessoas. A famosa engenharia social. Quando alguém liga para minha mãe, e é fato real, e diz: olá, estou aqui com o seu marido sequestrado. E minha mãe diz assim: ei, eu já sou viúva, já faz muito tempo. Entendeu? Assim, quando ela, é uma informação que ela acabou de passar. Então o suposto atacante acabou de anotar que naquele número tem uma senhora que é viúva. Pronto, ele tem mais uma informação. Parece irrelevante para as pessoas, às vezes um comentário que se faz, e por isso que eu reforço, é na vida pessoal. Se você entender que é na sua vida pessoal isso, então você consegue fazer isso em qualquer situação da sua vida, inclusive na profissional. Então, sim, pessoas são as pessoas, é o elo a ser fortalecido cada vez mais, treinado, conscientizado, e mesmo assim sem garantia de que vai ter sucesso. Porque assim como as pessoas são treinadas para entender como são os processos de engenharia social, de quebra de sigilo, coisas assim, os atacantes, as pessoas que estão querendo fazer esse mal, vamos dizer assim, também estão criando técnicas novas para conseguir fazer, como chama uma corrida de sapo. Um dá um salto e fica à frente, o outro vem dar mais um salto e fica à frente de novo, então é infinito. Portanto, nós nunca vamos deixar de aprender coisas novas ou novos métodos de proteção, porque é uma guerra sem fim. Bom ponto. Você tocou no assunto de conhecimento, continuidade, aí agora a gente puxa coqueluche do momento, né? IA, né? A gente vê muitas organizações fechando a porta para IA, proibindo a IA. Nós temos poucas organizações que estão abrindo as portas para a IA para poder entender o potencial que a tecnologia das IAs podem trazer. Na sua visão, fecha ou abre? Abre. Abre com cautela necessária, mas abre. A IA é uma revolução nunca vista antes pelas pessoas como ela é agora. É uma revolução que a gente não tem, é sem precedente. Até quando veio o ChatGPT, o boom do ChatGPT veio à luz, né, vamos dizer assim, porque não é tão novo assim, já tem algum tempo na jornada, mas quando veio à luz, então com a IA generativa, eu mesmo pensei assim, olha, isso aqui está para nós, nesse momento, igual o Google esteve no seu momento aí, quando apareceu como sendo uma pesquisa. Como é que esse cara consegue pesquisar essas coisas? Porque no meu tempo de lá atrás, quando eu fazia uma web page, eu tinha que ir em algum lugar e, acreditem, colocar palavras-chave para poder ser encontrado. Os cabeçalhos, isso. Aí, se você não colocasse nada, você não era encontrado nunca. Aí vem um tal de Google e faz uma revolução na indexação, e você lança um website e ele encontra você. Então esse mundo que vocês talvez já vivam hoje como naturalidade, isso foi um boom naquela época, algo assim, uma revolução. Pois bem, IA, inteligência artificial, está para o nosso momento, não como foi o Google. Eu dizia assim, é mais do que o Google, mas é muito mais, é algo assim absurdamente grande e revolucionário, porque quebrou a barreira da inteligência. Já estão falando em IA que aprende, e já é uma realidade, mas inteligência artificial está para nós mais revolucionário do que foi a Revolução Industrial, do que foi a Indústria 4.0, do que foi todas elas juntas. É como se pegasse tudo e colocasse no bolso.
E o que se consegue fazer com inteligência artificial é inimaginável. A cada dia que eu tenho algum contato com alguma nova ação ou alguma nova utilização de IA, eu fico ainda surpreso e fico me provocando. Como é que eu faço para entender isso cada vez mais? Como é que eu faço como é que eu uso isso para me ajudar no meu dia a dia, na minha profissão? E falando de cibersegurança, meu Deus, como é que eu vou me proteger? Dado que agora até eu posso falar comigo mesmo como se fosse eu e vou me confundir uma hora. Será que sou eu mesmo? Está tão real a coisa que está difícil até de você conseguir imaginar o contexto inteiro. Mas nós não podemos nos esquivar de fazê-lo. Se a gente não fizer, a gente vai ficar para trás. É algo assim impressionante. Chega a ser assustador de tão fascinante que é. Esse ponto que você tocou, obviamente eu não posso ignorar alguns tabus e alguns mitos que as pessoas colocam em cima disso. Eu queria tocar 2 tabus fáceis, se você me permitir. O primeiro e o Terminator, vem quando? Você acredita nisso? Acredita que a própria IA vai se rebelar sozinha para vir? Porque muitas pessoas têm medo de meter o pé dentro do universo da IA, com medo de vir o Schwarzenegger lá depois, querer dar 2 tiros na cabeça dele, né? Não sei nem se pode dizer tiro aqui, mas esse é o ponto. Fica com medo da IA, com medo dela se voltar contra ele. Acha pertinente esse argumento? Eu acho que como tudo que nós fazemos na vida, nós não podemos nos esquivar de pensar em possíveis consequências. Dizer que ter medo, nós precisamos ter um grau de cautela e atenção, talvez até um pouco de medo, porque o medo é algo que é humano, o medo que paralisa não. E aí eu vou conectar, você me fez a pergunta e acabei não respondendo. As organizações devem abrir ou não. Eu acabei falando de IA e não, mas eu conecto já com o Schwarzenegger. As organizações, pegando o gancho dessa tua colocação, elas devem se preparar para esse futuro, aliás, para esse presente. E se não abrir a cabeça das pessoas para que elas utilizem isso a seu favor, a favor da organização e das suas vidas, eu vou sempre repetir isso, a gente não vai conseguir dar o próximo passo. Assim como se dizia que há algum tempo atrás, a empresa que não inova não sobreviverá. É isso, não sobreviverá. É mais uma inovação, é mais uma disruptura, é mais uma forma diferente de pensar em viver. E isso nos provoca. E a Bemol é uma empresa que tem no seu DNA a sobrevivência, para começo de tudo, mas a inovação no seu DNA. Então a gente não pode se furtar, e já é cultural aqui na sua organização, a gente não pode se furtar de entender e utilizar. E quanto mais cedo, melhor. Tem risco? Tem. Acordar de manhã em casa também tem risco, e a gente toma algumas medidas para mitigar os riscos de chegar até o trabalho vivo. E a gente chega todo dia vivo com alguns acontecimentos, dando aqui um exemplo de vida do dia a dia, mas não é tão simples assim, mas as organizações precisam encontrar os caminhos de avançar com o uso de IA de maneira a mitigar os riscos. Cada empresa vai ter um risco menor ou maior, mas ela precisa abrir. E começa pela cultura. Isso não é uma questão de tecnologia, é uma questão cultural, de abrir a cabeça das pessoas para essa utilização. E quanto mais você abre a cabeça e entende sobre esse processo ou qualquer um outro, melhor você se posiciona sobre ele. Você consegue aprender melhor, consegue entender, eu posso pisar aqui eu não posso, opa, deixa eu pisar com mais cautela aqui. Você vai direcionando. Então é uma questão cultural mais do que tecnologia, é de aceitação. Agora, respondendo a tua segunda pergunta, a tua segunda colocação, é possível que a IA venha nos dominar um dia? Sei lá. Isso é uma incógnita muito grande. Talvez sim, talvez não. Já é possível aprender, a IA aprender por si. Quando se coloca a IA que aprende, dá um pouco de receio, porque vai aprender como, né? Nós aprendemos como no processo normal de aprendizado do ser humano. A gente começa aprendendo ali com nossos pais, ou observando gestos, comportamentos, e você vai aprendendo. Chega um dia que você tem meio que que é quase que um túnel. Aí você começa a extrapolar, você vai para a vida e começa a aprender novas coisas. Aí você vem religião, vem escola, e vem amigos, e você começa a aprender coisas novas. E assim, então tem um processo de aprendizado
que, ao final das contas, tem alguma moderação. Pensemos aqui, eu falei que eu aprendi na família, aí você vai um pouco mais para o mundo e aí aprende na escola, na religião, com os amigos, e aí há um certo risco, porque se aprender uma coisa com um amigo do mal, você pode ficar mal. Mas você tem ainda aqui um caminho, né? E se você abrir um pouco mais, tem a cidade, tem o país, ou seja, aqui tem um nível cultural nesse país que eu vivo que me compele a ser de um jeito. Se eu fosse de um país que vive em guerra, nascido lá, eu teria uma outra cabeça talvez. E você, tá bom, e uma IA tem algum trilho? IA que aprende tem uma liberdade que não tem cultura, não tem os pais, não tem a religião, não tem a escola, não tem a cultura daquele país, não tem freio. É realmente uma abertura completa de aprendizado, uma capacidade de aprendizado completa. E aí você vai começar a colocar em contexto assim, para o bem, para o mal, não se sabe. Aí esse é o medo das pessoas, na minha opinião, de não entender, assim, de perceber que essa capacidade de aprendizado é de tal tamanho que não tem moderação. Quem vai controlar essa IA? Esse é o medo que dá nas pessoas. É um medo lícito? Talvez seja, porque é realmente uma capacidade de aprendizado que, se não tiver moderação, você não sabe o que vai acontecer, é sem consequência. É como se fosse um carro desgovernado, ou um foguete desgovernado, com uma ogiva nuclear na ponta dele. Não sabe o que vai acontecer. Então o medo talvez seja esse, mas de novo, se a gente não abrir a cabeça para entender esse momento e esse processo e essa evolução, nós sim vamos virar vítimas. Se tiver alguma coisa a fazer agora é entender o processo, fazer uma imersão nele, utilizar, porque você pode até tornar-se um moderador no futuro talvez. Se encolher no cantinho, ficar com medinho, sinceramente, Vai virar passageiro, vai só assistir a coisa acontecer. vai ser dominado pelo Exatamente. Exterminador do Futuro. Eu acho que o medo ele é saudável, como você mencionou, porque ele vai nos obrigar exatamente a outro ponto que você falou com muita propriedade, que é não deixar de entender, aprender e evoluir com isso. E aí é que entra a minha próxima pergunta. A questão da evolução, principalmente no critério pessoas e profissionais. O outro tabu que a gente vê, ou o outro medo que a gente vê muito aí é: eu vou perder meu emprego para IA. Procede isso, eu vou perder para a IA mesmo, eu vou perder por alguma circunstância, ou eu não vou perder, como é que você vê essa situação? Já virou um clichê, né? A frase, você não vai perder o emprego para a IA. Vai perder o emprego para alguém que usa IA. Virou clichê, mas é uma verdade. A IA não vai tomar emprego de ninguém. Mesmo considerando que você vai ter ganho de produtividade, reduzindo o número de pessoas em algumas áreas, por ter mais eficiência usando inteligência artificial, ainda assim essas pessoas vão ter recolocação. Esse medo, ele é um medo natural, obviamente, e ele acontece desde que o mundo começou a revolucionar lá atrás, quando veio ainda a energia elétrica e, enfim, as fábricas, os robôs vão roubar o emprego das pessoas, enfim, que era tudo muito manual, muito manufaturado. Não aconteceu. O mundo vai se modificando de acordo com a sua necessidade de sobrevivência. Então, se você coloca uma tecnologia, um modelo, uma forma nova de trazer produtividade para as vidas das pessoas, para a humanidade, as pessoas vão se encaixando. Então, tem pessoas que talvez não tenham nenhuma afeição por tecnologia. Essas não estão nem aqui no nosso dia a dia, elas estão em outros lugares, também sendo importantes, tendo sua relevância nas artes, pode ser em outro tipo de trabalho, mas tem sempre espaço para que você amplie produtividade, nesse caso usando inteligência artificial, no nosso exemplo aqui, e pessoas vão se realocando. Agora, as pessoas, como eu falei no começo, elas têm que ter abertura para entender isso, porque não é nada, é difícil daquilo que você não se propôs a dar uma estudada, estudar um pouquinho. Então, todo mundo é capaz de usar algum tipo de recurso de inteligência artificial hoje. Basta procurar. E a quantidade de coisas que estão sendo produzidas para facilitar o dia a dia das pessoas é tão grande, é absurdamente grande, e vai crescer muito mais, que vai ser quase impossível não ter alguma coisa que você possa imaginar que não tenha algo que tenha IA
para lhe ajudar a resolver na sua vida ou no seu dia a dia. Portanto, as pessoas não vão perder o emprego para a inteligência artificial. Elas vão perder o emprego se elas pararem de estudar e se dedicar a entender que esse é um momento, elas precisam, assim como no passado, quando tinha se datilografia, alguém dizia assim, quando chegarem os computadores, quem não souber, você vai ser desempregado. As pessoas foram migrando, aprendendo e usando tecnologia que foi surgindo, e assim é a humanidade. Eu não vejo isso como uma grande preocupação. A preocupação que eu sempre tenho, eu sempre tive antes desse boom de IA. Assim, estude, olhe para o universo à sua volta, quanto for possível olhar, com mais abertura possível, e depois canalize para cá e entenda onde é que você está situado. Se você precisa estudar um pouco mais, precisa aprender um pouco mais, assim, é uma obrigação isso, para que você possa sobreviver. Então, IA não vai tomar emprego de ninguém. Ela vai ajudar a ter pessoas mais produtivas, profissionais melhores, fazendo mais coisas pela humanidade, para o bem e para o mal. Excelente. Bom, como todo mundo e todo podcast de tecnologia que fica fala de IA, eu acho que a gente já completou nossa cota de IA e a gente tem que voltar para a cota de cibersegurança, porque afinal é uma de cibersegurança. Falamos de pessoas que vão direcionar a tecnologia para finalidades A, B ou C, pessoas que vão evoluir utilizando o processo de educação agora com IA, tudo tinha, mas é aquela pilantragem básica, que estava acostumado com aqueles golpezinhos, como você mencionou aí com quem ligou para sua mãe, tudinho, bonitinho. Você vê hoje que o crime pode utilizar essa tecnologia ou já está usando essa tecnologia? Como é que você vê essa movimentação hoje? Já está usando, e mais cedo do que a gente pode observar. Estão melhores do que a gente? Não sei se melhores, mas estão usando. Na verdade, já usam até mais cedo. Você vê, assim, a gente tem notícias, eu não tenho grandes notícias, eu não sou aprofundado, mas a gente já vê pessoas usando mudanças de voz, mudanças até de forma de se comportar, usando o telefone, primeiramente. Então, sim, o crime já está usando isso há algum tempo. Agora são novas ferramentas. Como eu estou falando aqui que é para a vida de todos, das pessoas que estão do lado do crime também, infelizmente, são novas ferramentas. E eles vão utilizar porque, se você for olhar com um pouco mais de atenção, os criminosos, assim, na verdade, assim, vou refazer, as pessoas buscam o que tem menor fricção, que dá menos trabalho. É humano isso. Então eu fico imaginando aqui, ao invés de trocar tiro com a polícia na rua, o cara vai usar uma ferramenta de IA para conseguir obter o mesmo recurso financeiro ou até mais, tomando menos risco para a sua vida, porque afinal das contas, as pessoas não querem morrer, nenhum de nós, nem eles. Então utilizar-se desses recursos é um caminho mais fácil, menos perigoso do que confrontar no modelo tradicional de crime, né? Ou seja, as pessoas vão, ao invés de botar uma faca em você, uma arma, vão usar uma ferramenta de IA para simular alguma coisa para lhe convencer a tomar o seu dinheiro, e vai ser mais fácil para eles. É por isso que nós temos o dever de também aprender a nos defender, entender que haverão sim novas formas. Nós temos exemplos reais de pessoas que ligar para a empresa ou para os seus amigos, se fazendo passar por você com seu número de WhatsApp ou uma voz chorosa para dissimular a personalidade da pessoa, já é meio comum. Mas já estão aparecendo pessoas que parece que é você falando, já temos visto na mídia, pessoas declarando. Então, assim, o uso de inteligência artificial para o crime vai ser tão pujante quanto as organizações, talvez até mais, porque a dedicação deles e a criatividade, assim, é bem absurda. Então, certamente o crime vai utilizar, já está utilizando, na verdade, e vai usar muito mais. Por isso que é nosso dever de aprender a cada vez mais nos defendermos, entendendo como isso funciona, para não sermos vítimas muito fáceis nesse processo. E assim, no modo de pensar, um conselho ou uma estratégia
que se possa deixar assim para outros gestores dentro das organizações? Como você acha que eles devem agir nessa temática de cibersegurança, visto agora que a gente tem esse facilitador, como você falou, tanto para o bem quanto para o mal? Você acha que o gestor tem que, tipo assim, eu tenho que procurar soluções no mercado? Não, eu tenho que formar pessoas dentro de casa para me defender disso. Ou não, primeiro, como eu falei, né, até brinquei, você falou, não tem que estar no lugar. Eu primeiro tenho que convencer todo mundo que eu preciso fazer tudo isso. Como é que você vê essa movimentação hoje na camada estratégica? Na camada estratégica é fundamental entender esse momento, entender as oportunidades e as ameaças. Isso é padrão. Para traçar uma estratégia, preciso entender onde é que eu quero chegar, quais são as oportunidades que eu tenho para atingir aquilo que é o alvo que eu preciso atingir. Então as organizações não podem se furtar, e os gestores também não, de entender esse momento, olhar para o seu negócio e como é que isso se encaixa no negócio. Ele começa pelas pessoas, vamos repetir aqui. É uma questão de aprendizado, é uma questão cultural. Começa pelas pessoas ter o entendimento do que nós estamos falando quando falamos de inteligência artificial. Tirando as brincadeiras, as alegorias que são feitas em volta, olhar para isso com discernimento e atenção, entender o que é que significa isso realmente para a humanidade e, portanto, para o nosso negócio. Então, os gestores não devem se furtar desse entendimento para traçar suas estratégias, e o caminho é sim olhar para como é que eu dou próximos passos, olhando para a minha organização. A nossa organização aqui, ela tem esse apetite por entender e dar os próximos passos e abrir, claro, que com os critérios de segurança e as proteções que a gente precisa ter. Talvez um gestor ouvindo isso aqui vai dizer, mas na minha organização não é assim. O que é que eu faço? Como é que eu faço para dar próximos passos se aqui tudo é fechado? Sinceramente, convencimento para ter mais abertura, para ter mais experimentação nas pessoas, e talvez você esteja numa empresa que não vai abrir nunca. E se ela não vai abrir nunca, ela vai fechar em algum momento. Aí você pode escolher se vai querer ficar nela ou não. É uma questão de escolha também. Mas mesmo para ter essa percepção, precisa começar a entender que momento é esse e como é que isso pode trazer benefícios ou não para a sua vida e para a organização que você trabalha. Então o recado da estratégia, eu não consigo pensar em estratégia, executar, melhor dizendo, uma estratégia se eu não consigo ter minimamente a base para isso aqui. E essa base, neste momento, nessa temática, começa pelo entendimento de que nesse momento nós estamos vivendo. Excelente. Eu vou puxar agora um pouco para mim, né? Eu ganho um nome bonito aí no mercado de CISO. E eu conheço vários colegas que têm a principal ferramenta de controle de atuação dentro da área de cibersegurança, uma coisa fantástica, mágica, mística, chamada a palavra não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu não concordo com esse ponto. Eu acho que cibersegurança não pode ser uma bengala ou uma limitação para tolir o processo de inovação. Como você vê isso? Você acha que cibersegurança deve ser feita ainda dessa forma? Você acha que com esse advento novo, pelo contrário, tem que estar na vanguarda? Qual é a tua opinião com relação ao conselho que você daria? Eu já vou aproveitar um mentoria aqui, né? O conselho que você daria para os CISOs de como eles têm que tratar com a alta gestão na ótica de cibersegurança. Eu vou repetir o que eu já falei para ti algumas vezes aqui, e eu falo para as lideranças, eu já falei para a cibersegurança aqui, a provocação foi assim, faça cibersegurança numa empresa como a Bemol. A Bemol tem este DNA, tem essa característica, e você vai fazer cibersegurança nesse tipo de organização. Temos um acordo, senão não tem trabalho. Porque, na verdade, os CISOs devem primeiro entender o seu papel. O papel do CISO não é como antigamente ser um bloqueador. Vamos lembrar aqui numa alegoria, antigamente fazia cibersegurança com, imagina um forte, com um portal, e estava lá o firewall olhando e impedindo quem entra. Você pode entrar, você não entra. Você pode entrar, você não entra. E aí o mundo evoluiu, e aí começou-se a deixar entrar as pessoas porque precisava entrar e ficar olhando dentro do forte, peraí, esse comportamento, aquele comportamento, opa, pega um comportamento aqui, pega e joga lá fora, enfim.
Hoje em dia, não tem mais nem forte. Superfície é cada identidade. Já era. Não tem mais forte, não tem mais... Olha para o amiguinho do lado, não sabe se é real ou se não é. Então, assim, se você continua como CISO, com o pensamento, com o mindset de que você é um bloqueador de coisas, esquece, você está morto. Nesse mercado de cibersegurança, nessa função de cibersegurança, primeiro você tem que ser um colaborador da organização, entender muito do negócio, para entender onde é que você consegue, como CISO, colaborar com esta evolução da organização. E de verdade, se a organização tem um apetite pelo crescimento e ela tem um apetite por inovação, e se você for um bloqueador, você vai estar fora do jogo. Se não tem apetite de risco para assumir certos riscos, a gente não consegue fazer coisas diferentes do que todo mundo faz. E não significa ser irresponsável de tomar risco. Exatamente. Quanto mais você é capaz de entender o risco, mais capacitação você tem que ter profissional para entender como é que mitiga isso. Porque é quase que é como assim, se eu entendi que tem um risco aqui, opa, segura aqui, fecha a porta, não sai. Se você é um profissional de cibersegurança e quer evoluir com as organizações, entenda do negócio da organização, entenda do seu trabalho, assim, tem que ser um estudioso mesmo, cada vez mais desafiado, para poder olhar para esse risco aqui e entender como é que faz para ajudar a mitigá-lo ou evitá-lo. Não tem outra saída, se não for essa. Bloquear, de verdade, não é a saída. Concordo. Nesse ponto específico, né, com relação você acha assim que o comportamento do CISO, pelo fato dele precisar entender das organizações, ele tem que ser aquele pilar do tópico principal de cibersegurança, vou falar dessa temática e acabou, ou ele tem que ser aquele intrometido, entrar todas as áreas de negócio, entender como tudo funciona, dar pitaco, dizer não, tá errado, acho que dessa forma é melhor, como que você acha? Você acha que ele tem que levantar a tecnologia, monitorar e mostrar, ou ele realmente tem que participar do processo de geração de valor? Tem que participar. Se ele não participar, ele está morto. No mundo de hoje, ele está morto. Porque o que permite você, em qualquer função, tá? O que permite você colaborar com uma organização, trazer o tal do valor para o negócio, é entender o negócio. Se você não for minimamente capaz de entender o que acontece numa área de RH de uma organização, desta organização, você não for capaz de entender o que acontece numa área do comercial, na área de vendas, se você não for capaz, você não consegue colaborar com qualquer função. Eu sou diretor dessa empresa, eu tenho no meu papel a tecnologia, tenho o e-commerce, tenho o marketplace, tenho o negócio de telecom da organização, mas eu tenho que minimamente entender qual é a estratégia da Bemol dos serviços financeiros. Qual o produto que eu tenho? Eu tenho crediário parceiro, eu tenho empréstimo pessoal, eu tenho empréstimo garantia de imóvel, tenho conta digital. Eu tenho que entender, senão eu não consigo colaborar com o meu papel. Isso é igual para todas as funções. E cibersegurança precisa entender, porque não é só uma questão, de novo, não é o forte, olhando para que a organização como se ela fosse o forte com um portal a proteger. É dentro desse forte, dessa organização que ela já é aberta para o mundo, dentro desse processo todo, quais são as áreas, de como é que elas se comportam. Cada área tem o seu nível de apetite de risco e de possibilidade de risco. Então, quanto mais você entender, melhor você consegue cumprir o seu papel de CISO. Assim, é fundamental. Na minha cabeça não funciona em qualquer papel de organização se a pessoa não tiver o conhecimento daquele negócio e dentro desse negócio mergulhar em cada área daquele negócio para ver como elas funcionam. É impossível conseguir dar passos, entregar valor e colaborar com a organização se não for assim. Perfeito. Bom, entendo que a nossa conversa chegou em todos os objetivos, cumprimos o checklist, né? Falamos de cibersegurança, IA, negócio, business. Então, até mesmo para a gente poder encerrar, Franz, primeiro eu quero te agradecer, exatamente, agradecer também você que está nos assistindo. E para finalizar, se puder deixar umas palavras finais aí para a gente poder fechar com chave de ouro, fica à vontade. Primeiro eu queria agradecer aqui o momento, obrigado pelo formato, pelo podcast e pelas provocações, perguntas, acho que foram bem importantes e fundamentais para a gente ter esse entendimento. Do ponto de vista de cibersegurança, o recado
nós precisamos nos proteger. A gente só vai conseguir se proteger se a gente tentar entender o que está acontecendo na nossa volta, se a gente entender como é que esses mecanismos mais modernos de ataque, vamos dizer assim, acontecem. Eles acontecem, em sua maioria, por quebrar barreiras humanas e de comportamento. Então nós temos que ter atenção. A palavra é atenção. Sobre novas formas de acesso a nós como pessoas, e a nós como profissionais, a nossa organização. Então é fundamental que todos nós entendamos. Nós precisamos estudar cada vez mais, entender as formas de comportamento, entender diferenças, entender quando uma coisa que deveria ser num comportamento X agora está Y, isso levantar alguma suspeita para dar uma checada. Então é importante esse comportamento seguro, não só em cibersegurança, é comportamento seguro na vida. E se tiver essa compreensão de segurança no seu comportamento do dia a dia, você também terá esse comportamento na organização que você trabalha. Então essa é o recado que eu sempre gosto de dar, é que tenha um pensamento seguro, tenha esse pensamento consciente. E falando de IA, nesse contexto, está cada vez mais difícil perceber um possível ataque, uma possível inserção. Então seja cada vez mais esperto, leia bastante, estude bastante o que tiver ao seu alcance para conseguir se proteger. É um momento importante da humanidade, a gente já falou isso algumas vezes, e nós precisamos nos inserir nele. E a gente só vai conseguir fazer isso observando, aprendendo, tendo atenção e estudando. Não tem outro caminho. Perfeito, muito obrigado, França. Lembrando que esse é o primeiro de uma série que nós vamos produzir, os próximos serão mais direcionados a alguns assuntos técnicos. Não esqueçam de nos seguirmos nas nossas redes digitais, aqui ó, a gente faz esse balançozinho aqui que é para o pessoal da produção colocar os endereços, então são esses os endereços que você vai seguir a gente aqui nas redes sociais. Então não deixe de seguir a Bemol e não deixe também de visitar nossas lojas. Obrigado, até a próxima.